Pessoal, nós vamos falar um pouquinho aqui da infecção pelo GBS, pelo Streptococcus beta-hemolítico. E a gente chamou atenção falando daqueles exames que a gente deve solicitar para aquelas pacientes do pré-natal de baixo risco, em relação à tipagem, hemograma completo, glicemia de jejum, EAS, exame parasitológico de fezes, VDRL, HIV, HBsAg, toxoplasmose. Chamamos atenção ainda da importância da colpocitologia, da ultrassonografia, da urinocultura. E aqui a gente fica na dúvida. A gente deve submeter as pacientes a um SWAB retovaginal ou não deve submeter? Então, atenção que essa informação tem que ser prioritariamente memorizada. Devido às potenciais consequências que uma infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico pode desencadear na gravidez, atualmente preconiza-se que toda gestante que se encontre entre a 35ª e a 37ª semana de gestação faça a coleta do SWAB reto-vaginal. Atenção a esse detalhe. E aí, pessoal, a gente vai fazer essa cultura a partir desse SWAB, que é coletado como? A gente coleta como se fosse com cotonete, no introito vaginal, e faz a coleta reto-vaginal. E a gente chama a atenção que isso deve ser feito entre a 30ª e a 37ª semanas de gravidez. E agora é preconizado que a gente faça isso para todas as gestantes. Lembrando que 30% delas poderão ser colonizadas pelo GBS. Atenção a esse detalhe. E aí a gente chama a atenção, então, que a gente vai coletar com esse mesmo cotonete o introito vaginal e vai fazer a coleta reto-vaginal. E aí vai colocar no meio de cultura para que seja feita a cultura para o GBS. Perfeito? Muito bem. Chamando a atenção de vocês, quem são as pacientes que devem receber a profilaxia para GBS? Atenção que essa é uma informação crucial para as provas objetivas, porque isso constantemente cai em prova. Então, memoriza aí o seguinte. Paciente que tenha um SWAB positivo entre a 35ª e a 37ª deverá receber a profilaxia. Chamando a atenção aí, gente, que o SWAB é reto-vaginal e que a gente colhe entre a 30ª e a 37ª semanas de gravidez. Beleza? Outra paciente que deverá receber a profilaxia são as pacientes que têm história de filo anterior colonizado por GBS. Na mesma forma, aquelas pacientes que tenham GBS na urinocultura. E aqui vai uma informação muito importante. Pacientes que tenham história de filho anterior com GBS ou que tenham sido tratadas com GBS ou que tenham a cultura com qualquer valor de GBS devem receber a profilaxia. Então, atenção a esse detalhe. Então, atenção para isso aqui não ficar confuso e para você amarrar a informação que é importante para as provas. Se eu tiver uma paciente com filho anterior com GBS e com GBS na urinocultura, eu não preciso fazer o SWAB lá entre a 35ª e a 37ª semana. E mais do que isso, eu vou submeter essas pacientes ao quê? A profilaxia. E pensando na urinocultura, no GBS na urinocultura, se eu tiver qualquer valor, eu vou tratar. E mesmo se a paciente já tratou, eu também vou fazer a profilaxia. Beleza? O que mais a gente vai fazer profilaxia? Para aquelas pacientes que tenham um fator de risco, mas que não tenham como fazer o SWAB. Que fatores de risco? Vamos chamar a atenção aqui. Ó. Paciente com febre intraparto maior do que 38. Paciente com história de bolsa rota há mais de 18 horas. E prematuridade. Então, nessas 3 situações, se eu não tenho como fazer o SWAB, a paciente vai receber a profilaxia. Então, é importante amarrar isso aqui. Porque essa é uma informação crucial para as provas, saber aquelas pacientes que obrigatoriamente vão ser submetidas às profilaxias. E quando a gente pensa em profilaxia, a gente chama atenção que basicamente podem aparecer 2 drogas. O esquema antibiótico intraparto, ou com penicilina cristalina ou com ampicilina.
Muitas questões falam em ampicilina, mas lembrar aí que a penicilina cristalina é igualmente eficaz. E que quando a gente olha nos trials que fala de infecção por GBS, muitas das vezes eles aparecem lá com a penicilina cristalina, só que ela não está disponível corriqueiramente na prática clínica. Então, muita gente lança a mão da ampicilina. Mas chamar a atenção que elas são igualmente eficazes. E para fechar esse bloco aqui, chamar a atenção de vocês de quem não merece a profilaxia. Então, chamar a atenção que aquelas pacientes que têm um SWAB negativo, com intervalo menor que 5 semanas, não merecem a profilaxia. E aquelas pacientes, mesmo atenção nesse detalhe, mesmo que a paciente tenha uma temperatura acima de 38, ou bolsa rota maior do que 18 horas, ou prematuridade, eu não vou fazer a profilaxia. Atenção a esse detalhe. Tá? E aquelas pacientes que vão ser submetidas a uma cesariana eletiva. E aí aquelas pacientes com cesariana eletiva, bolsa íntegra e na ausência de trabalho de parto, eu não preciso fazer a profilaxia. Então, atenção, pessoal, que essa informação também é crucial para as provas. Quando a gente fala em infecção por GBS, basicamente, tem que lembrar de em que período da gravidez é feito SWAB, entre 35 e 37 semanas. Lembrar as situações em que há indicação formal para profilaxia e as situações em que não há a menor indicação de profilaxia. É isso que deve ser sedimentado aqui.